Este vídeo tem a ver com um comentário que eu recebi a semana passada, em que o sujeito usou a expressão apostasia. E este é um assunto que eu gostaria de tratar um bocadinho mais para a frente, mas já que surgiu esse comentário, aproveito para adiantar o assunto e queria trazer a atenção que a palavra apostasia é uma arma de controle mental usada pela sociedade de religião para inibir as pessoas que vivem dentro da bolha a poderem pesquisar fora. Por isso, qualquer pessoa que seja identificada com o carimbo da apóstata, fim da conversa. Por isso, isto é uma arma que funciona muito bem e a sociedade de religião sabe disso. O comentário, eu vou passá-lo, é este, é de um senhor chamado João José Sen, e ele diz: estou há 45 anos e não me arrependo de estar dentro da verdade. Jesus falou que viria a apostasia. Este comentário quer dar a entender que pessoas como eu são apóstatas. Ok, eu respondi, define, por favor, apostasia. Só que o sujeito nunca mais respondeu. Este tipo de pessoa é daqueles que bate e foge. Isto é, são pessoas que gostam de provocar, mas depois evitam lidar com aquilo que provocaram. E é assim mais ou menos que isto funciona dentro da sociedade de religião. Alguns membros têm coragem de espreitar um ou outro vídeo e depois assustam-se, mordem e fogem. Por isso, esta arma da apostasia é uma arma usada pela sociedade de religião muito bem sucedida para aprisionar os membros a ficarem em silêncio. Isto é, serve para controlar, porque se as pessoas não conseguirem falar com as pessoas que saem, então essas pessoas não vão conseguir ver. E, obviamente, a sociedade da religião vai conseguir esconder-se atrás desta palavra, cuidado com os apóstatas. E funciona. Por isso, a última coisa que a sociedade da religião vai fazer é prescindir desta política de ostracização. Isto é, qualquer pessoa que sai é como um apóstata. Qualquer pessoa que questiona a sociedade da religião leva ao crime de apóstata. Por isso, enquanto a lei permitir, eles vão manter esta política de não falar com pessoas que saem, independentemente da razão. Mas isto é enquanto os países, os governos permitirem, porque isto eles já estão a ter problemas na Noruega, em Espanha, só para falar aqui na Europa, em alguns países, e surgiu agora este ano a Dinamarca. E aquilo que a sociedade de religião faz para lidar com os governos e ao mesmo tempo com esta política de manter as pessoas presas sem poder conhecer aquilo que realmente se passa, vão aliviando um bocadinho as rédeas. Então vão fazendo algumas mudanças, parece que estão a mudar de comportamento, mas não. É apenas para aliviar, para continuarem no seu engano de privar as pessoas, os seus membros, de poder ouvir quem tem opiniões divergentes. E claro, assim conseguem manter as pessoas dentro da bolha. Só que a sociedade de religião tem um grande inimigo. E o grande inimigo da sociedade de religião chama-se internet. E a internet hoje está nas mãos de qualquer publicador. Um smartphone tem acesso à internet. Por isso, a única forma da sociedade de religião conseguir combater a internet é por demonizar as pessoas que saem. E essas pessoas são como demónios. Não se fala, morreram. Não interessa a razão de eles terem sido, não interessa, morreram. Lá está. Estas pessoas que questionam a sociedade de religião são pessoas com mentalidade beriana, são aqueles que questionam, que veem se as coisas são realmente assim. E que, quando descobrem quem é a sociedade de religião, expõem o adultério da sociedade de religião. E a sociedade de religião, pronto, o único remédio que tem é puxar da arma, o carimbo da apóstata, e pronto, e funciona muito bem, porque ser alguém chamado de apóstata é como ser chamado de pedófilo na sociedade onde nós vivemos. Por isso, esta política da ostracização e a expressão apóstata como carimbo, isto é a fogueira da sociedade religiosa. É a Inquisição católica da sociedade religiosa. Isto é crueldade da Idade Média encarnada na sociedade religiosa. Não há outra definição para dar ao comportamento da sociedade religiosa. É uma sociedade cruel. Mas um dos aspectos que nós queremos deixar já desde o início é que a apostasia sempre começa de cima para baixo. Sempre. A apostasia começou no céu, não começou na terra. A apostasia começou com anjos, não começou com homens. Na nação de Israel, onde é que começou a apostasia? A apostasia começou com os reis e com os sacerdotes, não começou com o povo. Na congregação cristã, onde é que começou a apostasia?
A apostasia começou com os instrutores da liderança da congregação. Não começou com os ouvintes na congregação, com os instrutores. Tanto que 300 anos mais tarde, no 325, os líderes da congregação cristã então fundiram os seus objetivos com Constantino, o imperador romano. Houve ali adultério espiritual, mas esse adultério foi provocado por líderes, não foi provocado pelos os membros comuns da congregação. Por isso, hoje é a mesma coisa. A apostasia começa no topo da pirâmide, é lá em cima, não é cá em baixo, na base. Mas lá está, o topo da pirâmide, quem lá está em cima, acusa os divergentes cá em baixo de apóstatas. Mas foram vocês, líderes da Sociedade de Vigia, que fizeram a fusão entre a organização e a ONU. Foram vocês que fizeram a fusão entre a Organização Sociedade de Vigia com o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas. Foram vocês que fizeram a fusão com a OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, que é um organismo logo abaixo da ONU. A ONU trata da paz mundial em todo o mundo e a OSCE trata da paz no hemisfério norte, desde o Canadá até o Japão. Eles são responsáveis por essa parte do planeta, em manter a paz e a segurança. E vocês estão vinculados com esses organismos. Por isso, essa fusão entre a Organização Sociedade de Vigia e esses organismos políticos começou no topo. Foram vocês líderes que fizeram causaram essa prostituição espiritual. Não foi as pessoas na base. Por isso, a apostasia começa sempre de cima para baixo, sempre, desde o início até os dias de hoje. Pois não é o povo comum que é apóstata, são vocês que são os apóstatas. Agora, aquilo que os líderes fazem para esconder a apostasia deles é praticar esta inquisição interna. Não falem, são apóstatas, são filhos do diabo. Vocês, líderes da sociedade de vigia, cor governante, vocês são a encarnação da inquisição da Idade Média praticada pela Igreja. Vocês são a encarnação dessa crueldade. E existe no século XXI. Como é que se chama? Sociedade de Vigia. Vamos ver a definição que a Sociedade de Vigia faz da apostasia. Isso é encontrado na tradução do Novo Mundo, nas últimas páginas, no glossário. Tem lá a definição que diz assim: o termo grego apostasia vem de um verbo que significa literalmente apartar-se de. O substantivo tem o sentido de deserção, abandono ou rebeldia. Nas escrituras gregas cristãs, a apostasia é usado primariamente para se referir aos que abandonam a adoração verdadeira. Por isso, a apostasia tem a ver com apartar-se, abandonar. O que eu queria trazer à atenção é abandonar a adoração verdadeira, porque no subconsciente de uma testemunha de Jeová, a adoração verdadeira é igual à sociedade de vigia. Porque essa expressão já foi repetida milhares de vezes nos salões do reino, que as pessoas, o seu subconsciente, automaticamente assume que a adoração verdadeira é a sociedade de vigia. Porque é isso que é ensinado. Por isso, de forma resumida, aquilo que está aqui a dizer, quem vai ler, é que a apostasia são todos aqueles que nos questionam, nós, cor governante. Por isso, cuidado com aqueles que saíram, que nos questionam, porque eles são apóstatas. Apóstata é todo aquele que nos questiona. Esta é a definição pela sociedade de vigia. O que é interessante é comparar esta definição com a Bíblia. E vamos ver, eu estive à procura desta palavra apostasia nas escrituras gregas e encontrei 3, e são variantes. A primeira vez que aparece a palavra apostasia é em Atos 21, em que diz lá que estás a ensinar todos os judeus que vivem entre as nações a abandonar a lei de Moisés. E esta expressão aqui, a abandonar, se nós formos ver no grego, o grego diz lá abandonar ou afastar, e está transliterado com a expressão apostasian. Notem que quem está a ser acusado de apostasia é Paulo. Paulo foi acusado de apostasia. Foi a primeira vez que se usou a palavra apostasia, foi contra Paulo, um irmão do Cristo, um servo de Deus. Que ele tinha abandonado a lei de Moisés, tinha-se rebelado contra Moisés. A pergunta que fazemos é: Paulo era apóstata? Paulo alguma vez falou contra Moisés? Ou contra a lei que foi passada a Moisés? Paulo alguma vez falou contra Deus? Não. Então o que nós podemos concluir é que Paulo foi acusado erradamente de apóstata. Porque ele não era apóstata, mas ele levou com o carimbo de apóstata pelo sistema judaico. O que é que isto quer dizer? Que o organismo chamado sistema judaico, eles sim eram os apóstatas. Eles sim eram os apóstatas.
apóstatas. Eles tinham apostatado contra Deus por não ter aceitado o seu filho. Por isso, o máximo que Paulo poderia ser chamado ou considerado era apóstata pelo sistema judaico apóstata. Isto é, o sistema judaico que apostatou, acusava quem os expunha de apóstata. Mas, obviamente, Paulo não era apóstata, porque quem tinha apostatado era o sistema judaico. Para que é que serve esta passagem bíblica? Para nós fazermos uma distinção na nossa mente de duas ideias antagónicas, completamente opostas. Uma coisa é a apostasia bíblica. Outra coisa é a apostasia fabricada por organizações apóstatas. Estamos a ver a diferença? Porque a apostasia é alguém que se rebela contra Deus e não quem expõe organizações que são apóstatas. Porque esses termos às vezes são dados, quer seja pelo movimento do catolicismo, o mormonismo, os adventistas, o protestantismo, seja o que for. Às vezes essas organizações religiosas usam o termo apóstata para carimbar quem expõe a hipocrisia dessas religiões, dessas organizações religiosas. Por isso às vezes o termo apóstata serve apenas para proteger os negócios e os interesses e os lobbies dessas religiões que apostataram do verdadeiro cristianismo. Por isso, façam a distinção de duas coisas. Uma coisa é a apostasia bíblica. Outra coisa é a apostasia fabricada por essas organizações que apostataram. Penso que me fiz entender. Por isso, esta é a primeira vez que aparece a palavra apostasia. Atos 21, 21. A outra vez que se usa a palavra apostasia é usada uma variante em Hebreus 3,12, que diz assim: cuidado, irmãos, para que nunca se desenvolva em nenhum de vocês um coração mau e sem fé por se afastarem do Deus vivente. Esta expressão afastarem, se nós formos ver no grego, significa afastar, afastarem ou afaste, depois está transliterado por baixo, apostenai. Por isso, a apostasia tem a ver com afastar de quem? Afastar do Deus vivente. Por isso, a apostasia é afastar de Deus, não é afastar de nenhuma organização. A apostasia tem a ver com afastar-se de Cristo, não é afastar-se de Russell. A apostasia tem a ver com afastar-se de Jeová, não é afastar-se do Rutherford, do Norre, do Franz, do coro governante. Não, é afastar-se de Deus. Por isso não tem a ver com organizações religiosas, seja adventistas, seja os mormons, seja os protestantes. Isso não é apostasia. A apostasia é quando a pessoa se rebela contra Deus. A terceira vez que é usada a palavra apostasia foi usada por Paulo para definir o que é isso da apostasia. Isso está na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3, que diz lá assim: que ninguém vos desencaminhe de maneira nenhuma, porque esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Então, o versículo 4 define como é que se comporta um apóstata. E diz lá: ele é um opositor, exalta-se acima de tudo o que se chama Deus ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Isto sim é apostasia. Notaram o que é um apóstata? É alguém que se exalta acima de tudo, que quer ser chamado de Deus, é um objeto de adoração, senta-se no templo de Deus. O templo de Deus tem a ver com pessoas, porque o apóstolo Paulo diz: vós sois templo de Deus. Por isso é alguém que se senta no templo de Deus para ser exibido como um Deus perante a congregação. Isto sim é apostasia. Por isso, alguém para se sentar no lugar de Deus, exibir-se como um Deus, terá de ocupar e substituir a Deus na vida das pessoas. Por isso a confiança em Deus tem que ser de certa forma transportada para a confiança em homens. Será que nós conseguimos ver hoje homens a serem divinizados? Que o foco, homens, que a confiança tem que estar em homens, que a nossa salvação depende daquilo que eles nos dizem. Será que nós conseguimos identificar este tipo de homem, que é aqui definido em 2 Tessalonicenses como apostasia? Vamos ver um exemplo de um grupo de homens que se senta no lugar de Deus, exaltando-se como deuses. Mas hoje existe outro grupo de homens, sentados juntos à mesma mesa, nosso corpo governante. Eles nunca mentem, nem nos enganam. Podemos ter total confiança no corpo governante, porque eles cumprem todos os requisitos
que Jesus deu para identificá-los. Nós sabemos exatamente quem Jesus está usando para proteger seu povo dessas mentiras. Devemos apenas continuar alertas. E em qual mesa podemos confiar? Vamos confiar na mesa dos nossos futuros reis, o corpo governante. Este vídeo até dá para rir, porque está aqui uma intenção clara de divinizar 11 homens que lideram 8 milhões de pessoas. Estes 11 homens estão a ser aqui exaltados como deuses, as futuras criaturas imortais que irão governar sobre a Terra. Vocês notem isto. Primeiro de tudo, estes homens são claramente impostores. São impostores. A função que Cristo deu a homens enquanto estão na Terra, estão no seu corpo de carne e sangue, é de escravos, não é de reis. Por isso ninguém hoje pode ser designado como rei antes do tempo. Não podem estar a promover a confiança em homens como se eles já tivessem herdado algum tipo de prémio. Eu não posso viver com o meu salário do ano que vem. Eu não posso fazer isso. Mas estes homens já estão a exigir confiança cega nas futuras criaturas espirituais e imortais. Vocês confiam nos nossos futuros reis. Estes homens estão-se a sentar como Deus no templo de Deus, que é a congregação, querendo parecer Deus. Estes homens já se estão a comportar como reis nos dias de hoje. Já gerem, já dominam, já governam sobre 8 milhões de pessoas. Estes homens hoje já se sentam à mesma mesa como reis para gerir 8 milhões de pessoas. Olha, os nossos futuros reis estão com um problema grave de ego fora de controle. Será que estes homens não leem a Bíblia? Estes homens leem a Bíblia por acaso? Estes homens conseguem perceber o sentido bíblico do comportamento que deve ter um escravo do Cristo? Olhem, de todos os transtornos de personalidade que possa existir, um dos que tem o pior prognóstico é o narcisismo. Sabem porquê? Porque geralmente o narcisista não muda. Vocês acham mesmo que estes homens são os irmãos do Cristo? Vocês têm a certeza que estes homens são irmãos do Cristo? Vocês sabem que uma das qualidades que mais se destacava no Cristo era a humildade. E a humildade está retratada no livro de Daniel capítulo 4, em que diz lá que Deus é governante, o Altíssimo de toda a humanidade, e diz que Ele vai estabelecer até o mais humilde dos homens. O mais humilde. Está-se a referir a Cristo. Estes homens são o cúmulo da humildade. Este vídeo e o comportamento destes homens narcisistas faz-me lembrar uma frase que eu ouvi há uns anos atrás, em que a frase é assim: a minha maior qualidade é a humildade. É uma frase que até dá para rir, não é? Porque entra em contradição, não é? Como é que a minha maior qualidade é a humildade se eu me estou a exibir? E isto está a acontecer com estes homens. Sabem, isto parece um circo. A sociedade religiosa parece um circo. Isto faz-me lembrar um provérbio turco que diz que quando um palhaço se muda para um palácio, o palhaço não se torna um rei. O palácio se torna um circo. E é isso que acontece. O palácio da sociedade torre-vigia tornou-se um circo, porque é habitado por palhaços. Eu peço desculpa pela expressão, mas alguém que vai a público, faz um vídeo, edita um vídeo, e esse vídeo passa no departamento de censura e é aprovado para promover 11 homens como os nossos futuros reis. Vocês têm que ter confiança cega nestes homens. Isto é um circo. Estes homens são claramente impostores, estes homens são apóstatas, segundo a definição de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Estes homens estão-se a sentar como Deus, no templo de Deus, querendo parecer um Deus. Vocês têm a certeza que estes homens são irmãos do Cristo? Vocês têm a certeza disso? Vocês sabem que estes homens, os nossos futuros reis, têm a ousadia de dizer que não são obrigados a pedir desculpa quando se equivocam no ensino. Mas será que isto é comportamento de um futuro rei? Vocês acham que isto é comportamento? Vocês lembram-se daquele vídeo do Jeffrey Winder, em que ele disse que os entendimentos que o governante tinha vinham de Jeová, mas depois diz mais à frente que se nós nos equivocarmos em algum ensino, nós não temos que pedir desculpa. Lembram-se desse vídeo? Se não se lembram, eu vou passar um trecho. Então, nos primeiros 2 pontos,
conseguimos perceber que os novos entendimentos vêm de Jeová e chegam até nós por meio do escravo fiel e prudente, com a ajuda do Espírito Santo. Entendemos como é que a luz clareia mais nos nossos dias, através do Espírito Santo e através do escravo fiel e prudente. E sabemos que Jeová faz isso aos poucos e quando ele acha que é necessário. Por essa razão, não nos sentimos constrangidos quando há ajustes. E também não precisamos pedir desculpa quando não entendemos um assunto corretamente à primeira. Nota, ele disse, os novos entendimentos vêm de Jeová. Mas se estivermos equivocados, não temos que pedir desculpa. Está aqui uma incoerência. Lá está, e é este tipo de mentalidade que nós temos que ter, né? Temos que ter uma mentalidade crítica. Crítica no bom sentido, analítica, não destrutiva. O homem diz que os entendimentos que tem vêm de Deus. Mas se nós estivermos equivocados, não pedimos desculpa. Espera aí. Se vocês erraram, vocês devem pedir desculpa. Agora, se o erro não foi vosso, obviamente não estão na obrigação de pedir desculpa. Então, mas se o erro não foi vosso, no entendimento que passaram, então o erro veio de quem vos passou esse entendimento. E esse entendimento, conforme vocês afirmaram, veio de Deus. Então Deus errou ao dar-vos esse entendimento. É isso? Deus errou? Então, se Deus não errou, o erro foi vosso. Então, se o erro foi vosso, os nossos futuros reis têm de pedir desculpa. A menos que quem vos deu o entendimento não tenha sido Deus e tenha sido o anjo de luz, que também transmite luz. Agora, se quem vos passou esse entendimento foi o anjo de luz, vocês, pronto, ok, não se sintam obrigados a pedir desculpa. Mas a fonte do vosso entendimento não vem de Deus. Porque se vem de Deus, vocês peçam desculpa. Se não vem de Deus, ok, não é preciso pedir desculpa. Notem, se estes homens realmente fossem irmãos do Cristo e fossem os futuros reis da humanidade, o planeta Terra iria estar entregue à bicharada. E olhem, vocês não são assim tão inocentes como isso, ou seja, vocês têm alguma culpa no cartório, aqueles que seguem cegamente estes 11 homens, que são impostores. Isto faz-me lembrar uma frase de que a confiança do inocente é a ferramenta mais bem sucedida do mentiroso. Por isso, quem vos mente tira proveito da vossa inocência. Porquê? Porque o inocente às vezes confia. E essa confiança é a ferramenta do mentiroso. Por isso vocês estejam atentos aos conselhos e advertências que a Bíblia nos dá. E o apóstolo Paulo descreveu muito bem este tipo de homens, são impostores. E ele descreveu isso em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, quando ele fala de falsos apóstolos. São trabalhadores enganosos, estão disfarçados de apóstolos, de enviados do Cristo. São disfarçados. Mas eles estão a imitar o pai deles, que diz que também Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso, estes homens também se disfarçam de ministros da justiça. Isto sim é a verdadeira apostasia definida por Paulo sob inspiração. Este tipo de comportamento que vocês veem nas religiões, e a sociedade religiosa não é exceção, mas é uma delas, isto sim chama-se apostasia. Por isso, vocês não façam confusão entre a apostasia bíblica e a apostasia fabricada por estas organizações. A apostasia bíblica é quem se afasta de Deus. E estes homens que querem parecer deuses, exigem a confiança de 8 milhões de pessoas, estes homens são a apostasia em pessoa. Por isso, cuidado com os verdadeiros apóstatas, a sociedade Torre de Vigia. Vamos ver agora a explanação que a sociedade Torre de Vigia faz sobre esta palavra apostasia, como é que ela aplica. Nós podemos ver isso no livro Perspicaz, na página 157, que fala sobre a apostasia, e que fala sobre as características que distinguem os apóstatas dos verdadeiros cristãos, e aqui a meio diz que os apóstatas, embora ainda professem ter fé na palavra de Deus, talvez abandonem o serviço dele por tratar com descaso a obra de pregação e de ensino que ele designou aos seguidores de Jesus Cristo. Talvez afirmem também servir a Deus, mas rejeitam os representantes dele, a parte visível da sua organização. Os apóstatas frequentemente procuram fazer de outros seus seguidores. Estão aqui várias acusações contra aqueles que questionam a sociedade de Vigia. E uma delas é rejeitar os representantes de Deus, a parte visível da sua organização. Por isso, a afirmação que é feita aqui é que quem questiona a sociedade de Vigia está a desrespeitar os representantes, a organização de Deus. Por isso, a organização da sociedade de Vigia
é a organização de Deus na Terra. Ok, é isto e eu sou o Pai Natal. Tudo bem. Vamos então fazer uma comparação. Vamos imaginar alguém que é batizado na Igreja Católica e que põe em causa que o Papa seja sucessor de Pedro, conforme eles afirmam em Mateus 16:18. Essa pessoa pode ser excomungada e pode ser classificada como um apóstata da Igreja Católica. Mas essa é uma classificação dada pela Igreja e não por Deus. Imaginem alguém que é batizado na Igreja Mórmon e que esse alguém depois põe em causa a genuinidade do profeta Joseph Smith. Não aceita que seja um profeta de Deus. Essa pessoa provavelmente é excomungada, é desassociada e é classificada como apóstata. Mas essa é uma classificação dada pela Igreja Mórmon e não por Deus. Imaginem que alguém é batizado na Igreja Adventista. E depois essa pessoa, depois de ponderar, chega à conclusão que a profetisa Ellen White, que é a profetisa dos Adventistas, que tem o espírito da profecia, ela põe em causa essa profetisa e é classificada pela Igreja como apóstata e é excomungada. Mas isso é uma classificação dada pela Igreja, não é dada por Deus. Imaginem que alguém se batiza como testemunha de Jeová e depois chega à conclusão que aqueles homens do corpo governante são impostores. Essa pessoa é classificada como apóstata, mas essa classificação foi dada pela organização e não por Deus. Porque a apostasia bíblica é contra Deus, não é contra falsos profetas. A apostasia bíblica é contra Cristo, não é por alguém não aceitar o Papa Francisco, não é por alguém não aceitar o profeta Joseph Smith dos Mormons, não é por alguém não aceitar a Ellen White dos Adventistas, não é por alguém não aceitar 11 homens que estão nos Estados Unidos que dizem que são o escravo fiel e prudente. A apostasia não tem a ver com pôr estes homens em causa. A apostasia bíblica tem a ver com pôr em causa a Deus e a Cristo. É diferente. Por isso, há necessidade de nós fazermos uma distinção disto. Uma coisa é a apostasia bíblica, outra coisa é a apostasia fabricada por estes organismos religiosos para proteger os seus interesses, para silenciar divergentes, dissidentes, para continuar a proteger o seu rebanho. E a sociedade televisiva é uma das mais cruéis a usar a arma da desassociação, da ostracização e da expressão apóstata como carimbo de alguém que os questiona. Mesmo que nós, vamos supor que até é pecado pensar nisto, dizer que a sociedade religiosa, que Cristo deu origem a esta organização em 1881, é pecado, verbalizar isto é pecado. Mas vamos aceitar, como uma verdade temporária, que Cristo deu início à sociedade religiosa em 1881. Ok, são o povo de Deus na Terra. Nós vamos ser obrigados a comparar com outro povo que já existiu na Terra, que era o sistema judaico. O sistema judaico já foi o povo escolhido de Deus. Vamos imaginar então que o sistema judaico foi o povo escolhido de Deus, e sim foi, e vamos imaginar que a sociedade religiosa é o povo escolhido de Deus hoje. Ok, então temos que fazer aqui uma analogia. O que é que aconteceu com o sistema judaico ao fim de alguns anos? Deus deu início ao sistema judaico, sim, em 1537 a.C., quando Deus deu a lei a Moisés, tudo bem. Mas o que é que aconteceu ao longo do tempo? Eles apostataram, desviaram-se de Deus. A própria nação, como um todo, apostatou por se desviar do Deus vivente. Tanto que quando Cristo veio, ele enfrentou o sistema judaico e chamou os filhos do diabo. Mas Cristo foi julgado como apóstata. Mas Cristo era apóstata? Não, não era apóstata. Mas ele foi chamado de apóstata. Mas quem tinha apostatado era o sistema judaico. Por isso, Cristo foi designado como apóstata segundo a definição do sistema judaico e não segundo a definição de Deus. Isso aconteceu com Estevão, que foi o primeiro mártir. Isso aconteceu com Paulo, com os apóstolos. Todos foram mártires. Morreram, muitos deles morreram como apóstatas. Mas eles não eram os apóstatas. Os apóstatas eram o próprio sistema judaico, que Deus havia dado início. Vamos transportar agora para o século XX e XXI. Mesmo que Cristo tenha dado início à sociedade televisiva em 1881, isso não quer dizer que a própria sociedade, como um todo, não tenha apostatado. Por isso não podem dizer, conforme aparece na Sentinela, que os apóstolos é todos aqueles que falam contra nós, contra a sua organização. Não, porque a organização, mesmo que tivesse sido iniciada por Cristo, pode ter apostatado.
Por isso, qualquer pessoa que vos questiona, isso não é apostasia. Porque essa pessoa não está a questionar a Deus, mas está a questionar o vosso comportamento. Por isso, a apostasia bíblica é contra Deus e não contra falsos profetas. Seja o Joseph Smith, seja o Ellen White, seja o corpo governante nos Estados Unidos. São falsos profetas. A apostasia bíblica é contra Deus, não é contra vocês. A Sociedade Torre Vigia afirmar que a apostasia falar contra Deus e contra eles, com que autoridade é que vocês fazem essa afirmação? Qual é o apoio bíblico para tal afirmação? Não existe apoio bíblico para esta afirmação que aparece na sentinela, que a apostasia tem a ver com falar ou ser divergente da sua organização. Isso não tem apoio bíblico. Isso é a interpretação que vocês fazem da expressão da palavra apostasia. Outra acusação que a Sociedade Torre Vigia faz contra pessoas divergentes, a quem carimbam de apóstatas, é que eles fazem descaso da pregação que foi entregue aos discípulos de Cristo. Por isso a Sociedade Torre Vigia diz que eles são as pessoas que estão a ser usadas para propalar o verdadeiro Evangelho do Cristo. Será isto verdade? Se nós formos a ver, o objetivo da Sociedade Torre Vigia é espalhar o site jw.org e as revistas que publicam. E o objetivo final da pregação é para que as pessoas que se tornam testemunhas de Jeová fiquem a confiar em Jeová e na organização. Isto é o objetivo primário, certo? Tanto que é isso que é repetido ao longo da nossa vida. Confia em Jeová e na organização. Confia em Jeová, a organização somos nós. Confia em Jeová e em nós. Este é o objetivo. Isto é um falso evangelho. Se nós formos ver isto em Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 8, diz lá, o apóstolo Paulo fala sobre este problema de começarem a pregar outro tipo de boas novas que Cristo não ordenou. E diz lá, eu estou admirado de que estejam-se a afastar tão depressa daquele que vos chamou com bondade e merecida de Cristo para seguirem outro tipo de boas novas. As boas novas é propalar a Cristo, não é propalar uma organização e que a salvação depende da pessoa pertencer a essa organização. Isso é outro tipo de boas novas. Continua, não é que haja outras boas novas, mas há alguns que vos estão a perturbar e querem distorcer as boas novas a respeito do Cristo. Mais uma vez, Paulo está aqui a falar de pessoas, de grupo de pessoas, presentes ou futuras, que iriam surgir para distorcer as boas novas do Cristo e começar-se a promover a eles, a promover a organização que eles criaram como as boas novas. A salvação depende de tu estás dentro desta organização. A tua salvação depende disso. Isto é distorcer as boas novas. Isto é um falso evangelho. E este tipo de pregação, este tipo de boas novas que é efetuada pela Sociedade Torre Vigia, deve ser encarada como está no versículo 8. Mesmo que nós a um anjo do céu vos declare como boas novas algo além das boas novas que vos declaramos, que seja amaldiçoado. O que nós queremos dizer é que a pregação que é feita pela Sociedade Torre Vigia é outras boas novas, é uma destruição das boas novas, é um falso evangelho. E esse tipo de pregação tem que ser amaldiçoado. Eis a razão de uma pessoa que desperta e que percebe quem é a Sociedade Torre Vigia não pode contribuir por propalar esse tipo de boas novas. Porquê? Porque está a ser cúmplice de um falso evangelho. A salvação não está numa organização que foi fundada em 1881. Isso não faz sentido, porque isso queria dizer que todas as pessoas que viveram antes não tinham hipótese de salvação, porque a salvação abriu-se dali para a frente. Isso é estúpido. Além de ser uma doutrina estúpida, pior que isso, é uma apostasia, é um falso evangelho. E são falsas boas novas. Nunca em tempo algum a Bíblia fala de confiar em alguma organização. A Bíblia não fala disso. Essa palavra organização nem existe na Bíblia. Isso foi uma doutrina construída. Isso é um evangelho de uma empresa religiosa americana. E são outras boas novas. Isso é um falso evangelho. É um evangelho dos falsos profetas. E a prova maior, uma das outras provas que pesa naquilo que nós estamos a afirmar, que é um falso evangelho, é um evangelho de falsos profetas, é o efeito que essa pregação, essa atividade tem nos vossos pregadores. Porque é verdade. Porque esse tipo de pregação tem um efeito nocivo no caráter dos pregadores que são testemunhas de Jeová.
Eu vou-vos dar um exemplo. Eu fiquei chocado com isto, quando vi este comentário, eu guardei, não acredito. Quer dizer, eu tive ali um misto de esboçar um sorriso e ao mesmo tempo de tristeza. Porque isso é verdade e é triste que isto assim seja. É que algumas pessoas percebem que o objetivo destes testemunhos de Jeová, se chegarem a elas, não tem a ver com o interesse genuíno nelas, mas tem a ver com outro tipo de objetivo. Notem o comentário, e vou-vos passar o comentário. Ele foi traduzido do inglês para o português. Eu tenho aqui alguns erros de masculino e feminino, está bem? Eu vou ler. E diz assim: quando ouvi falar deles pela primeira vez, em 2000, eu trabalhava como dentista em um consultório particular na Roménia e costumava ter uma colega que pregou suavemente para mim pela primeira vez e uma amiga que foi um pioneiro. Agora eu sei que ela não era minha amiga. Ela estava apenas a marcar o tempo. Vocês notam a gravidade desta observação? É que isto não é inventado. Eu já lá andei, eu sei uma das razões que a pessoa leva a levar a mensagem. É que há um relatório para cumprir, principalmente quem são pioneiros. E esta pessoa percebeu que toda aquela simpatia, empatia, todo aquele tempo que essa pessoa gastava com ela não tinha a ver com interesse genuíno. Tinha a ver com uma obrigação que ela tinha, que era marcar tempo. Isto é triste. Isto nem dá vontade de rir. Isto é triste. E ela continua. Mesmo a pessoa que considerei minha melhor amiga não era minha amiga. Ela costumava me considerar o seu estudo. Mais à frente diz, eu me senti traída naquele momento. Isto é triste, ler este comentário. É muito triste, porque aquela pessoa percebeu que toda aquela regularidade, provavelmente já ao longo de vários meses, não tinha a ver com amizade. Não tinha a ver com empatia e afeição pela pessoa. Mas que a pessoa era um estudo. Era um estudo. Não era um ser humano onde podia partilhar sentimentos. Era um estudo. Isto é triste. Isto é verdade. E este é o efeito nocivo que essa pregação da Sociedade de Televigia tem sobre os próprios pregadores, tem sobre o caráter dos pregadores. Torna um pioneiro alguém que age pela hipocrisia. Um pioneiro auxiliar ou um pioneiro regular, quando fala com um colega de escola, ou com um colega de trabalho, ou com algum amigo, a primeira coisa que esse pioneiro faz é olhar para o relógio. Para quê? Para saber quando vai começar a contar o tempo. Horas cumpridas, missão cumprida. Se isto acontece com pioneiros auxiliares e pioneiros regulares, imagine o sentimento de um pioneiro especial. Tem que fazer 130 horas, não sei se já baixou, se não, mas eram 130 horas. É incrível e ao mesmo tempo desanimador ver as testemunhas de Jeová lenta e gradualmente a tornarem-se iguaizinhos aos seus próprios líderes. Hipócritas, interesseiros e com uma pregação fútil, sem interesse genuíno pelo próximo. Tem mais interesse por um pedaço de papel e as horas que colocam no pedaço de papel do que a pessoa. Olha, a Sociedade de Televigia conseguiu produzir um exército de 8 milhões de pessoas hipócritas, sem substância, que trabalham não por amor, mas por obras. Estas pessoas não têm substância, não têm estrutura, e nelas vai aplicar as palavras assustadoras de Cristo em Mateus 7,26, quando diz que aquelas pessoas construíram a sua casa na areia. Os ventos começaram a soprar, bateram contra a casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Por isso, quando começarem a soprar os ventos da grande tribulação, vai ser uma desgraça no seio das testemunhas de Jeová. Porque eles não têm substância, não têm estrutura, não têm alicerce espiritual, não têm o fruto do Espírito. E aquilo que sustenta um ser humano, acima de tudo, é o amor. E quando falta esse amor pelo próximo, quando o amor pelo próximo é substituído por obras, por logística, por um bocado de papel, quão grande vai ser a vossa queda. Por isso, vocês, Sociedade de Televigia, vocês são realmente os apóstatas. E, obviamente, quem desperta não vai apoiar a vossa obra de pregação. Porque vocês são responsáveis pelos pregadores pregarem de forma hipócrita, interesseira e fútil, sem genuíno interesse pelas pessoas. As pessoas valorizam mais as obras e não tanto as pessoas. E depois, claro, percebe-se porque é que este tipo de pregadores
possam fazer 30, 50, 70 ou 130 horas, a insensibilidade deles quando têm que ostracizar alguém. Porque eles não têm substância, não têm amor dentro, eles não têm qualidades espirituais. Se tiverem que matar alguém socialmente, matam. Deixam de falar à pessoa só porque despertou e já não quer comungar com algumas atividades hipócritas, como é este tipo de evangelização. E outra acusação que a sociologia faz a estes divergentes que despertam e saem é que eles querem seguidores. Diz lá, os apóstatas frequentemente procuram fazer de outros seus seguidores. Pois, mas eu posso dizer que é ao contrário. Porque eu tinha muitos amigos no Facebook e assim que eu comecei a fazer vídeos, saltou tudo, fez tudo embora. Porquê? Porque é que eles foram embora? Com medo do Nuno? Não. Eles têm medo de vocês, líderes da sociedade de vigia, que são espancadores. Têm medo de vocês e fugiram. O máximo que aconteceu com relação a seguidores foi no YouTube. Alguns que se inscreveram no canal do YouTube, mas acreditem que nem consigo ver qual é o nome deles, sabem porquê? Porque a maior parte daqueles que se inscreveram no canal do YouTube usam nomes fictícios, nomes inventados, pseudónimos, para esconder a sua identidade. Por isso vão ver os vídeos, mas ninguém sabe quem são. Porquê é que eles fazem isto? Com medo de mim? Não. Com medo de vocês, líderes da sociedade de vigia. Vocês são espancadores. Quem diverge da sociedade de vigia e sai, não procura seguidores. Não. Porque qualquer pessoa, e isto é o que eu tenho notado, qualquer pessoa que desperta sente-se livre em Cristo. Essa pessoa já não depende de ninguém, é isso que eu tenho notado. Essa pessoa é como se tivesse sido uma prisão e começa a usufruir a liberdade de estudar a Bíblia sem cordas, sem amarras e sem colete de forças. Eu noto isso. Tanto que depois há pessoas que falam comigo e passam a ter mais fluidez nos pensamentos e no entendimento. Porquê? Porque saíram de uma escravatura mental. Saíram e o espírito começou a fluir. O espírito agora pode fluir e a mente pode interpretar aquilo que está no espírito. E essa escravatura mental, essa prisão, começou a desvanecer como fumo. E foi-se. Por isso, quem expõe a sociedade de vigia não quer seguidores, não. Aquilo que fazem é levar as pessoas dessa escravidão mental para Cristo. Está entregue a Cristo e Cristo agora dirige essas pessoas. É isso que eu tenho notado. Agora, vocês, líderes da sociedade de vigia, sim, vocês roubam pessoas do Cristo para colocar dentro da vossa empresa bilionária e vivem à conta deles. Vocês sim roubam ovelhas a Cristo. Por isso, aqueles que vocês chamam de apóstatas, esses que vocês chamam de apóstatas, não querem criar nenhuma religião. O que eles querem fazer é expor falsos profetas, conforme Paulo disse aos Efésios, capítulo 5, versículo 11. Exponham as obras infrutíferas destes falsos profetas. Por isso, o objetivo é expor, o objetivo é libertar pessoas de uma hipnose, do engano religioso, empresarial, ocultista, chamado sociedade de vigia. E depois estes líderes da sociedade de vigia, o corpo governante, faz certas publicações, até mesmo a ofender estas pessoas que divergem. Isto está numa sentinela de 2011, 15 de julho, na página 15, o parágrafo 6, em que faz lá uma acusação. Diz que os apóstatas estão mentalmente doentes. Primeiro, acusam aqui os divergentes de serem apóstatas. Nós já tivemos a ver que uma coisa é a apostasia bíblica, outra coisa é a apostasia fabricada por estas organizações religiosas. E depois a segunda acusação é que são mentalmente doentes. Ou seja, um divergente é um doente mental. Ok, se eu tenho problemas mentais, se eu sou doente mental, às vezes os malucos são malucos e não sabem, né? Por isso, se vocês notam alguma coisa, alguma expressão facial minha, se eu me babo, se faço bolinhas, qualquer coisa, vocês ponham nos comentários que eu não estou percebido disso. E talvez eu tenha que ir ao médico, talvez ao Hospital do Trapiche, na Madeira, sei lá. O Trapiche é o hospital que trata de doentes mentais, assim como o Gil de Matos em Lisboa trata de doentes mentais e o Magalhães Lemos no Porto. Né? São hospitais que tratam de doentes mentais. Aqui onde eu estou, na Beira Alta, não conheço nenhum, a não ser o Salão do Reino. Mas lá está, se sou doente mental, puder há quase 50 anos preso dentro de uma torre, obviamente isso deixa sequelas.
Por isso pode estar explicado o porquê de algum problema que eu possa ter e não sei. Mas vocês não se esqueçam do seguinte: é que o próprio Cristo foi chamado de doente mental. Isso está em Marcos capítulo 3, versículo 21, em que diziam que ele perdeu o juízo. Por isso, de acordo com os judeus, Jesus era um doente mental. E vocês dizem que os divergentes hoje, assim como Cristo foi um divergente, é um doente mental. Por isso, aplica-se. Vocês são judeus de sangue. Vocês têm o espírito judaico-farisaico. Corre nas veias. Cada célula que vocês têm tem este espírito farisaico. Assim como chamavam Jesus de doente mental, vocês chamam hoje de doentes mentais aos divergentes. Vocês passam a ofensa. Vocês têm medo de quê? Sabem qual é o medo que vocês têm? Vocês têm um medo que os judeus tinham no primeiro século, que era perder o lugar. Por isso é que em João 11 diz lá: se nós deixarmos continuar assim, todos vão depositar fé em Cristo e virão os romanos e vão nos tirar tanto o nosso lugar como a nossa nação. Por isso, os judeus tinham medo de perder o lugar. E parece que vocês têm medo de perder o vosso lugar, o domínio que têm sobre 8 milhões de pessoas. Mas porquê tanto medo? Se vocês têm a verdade, a vossa verdade não resiste a um escrutínio. Quem tem a verdade não tem medo da mentira. O que é que está a passar? Quem diz que 2 mais 2 é igual a 4 não tem medo daquele que diz que 2 mais 2 é igual a 5. Mas qual é o medo? Se vocês têm a verdade, porquê tanto medo? Vamos ver um vídeo de David Splank, que ele falou sobre a apostasia, apenas um pequeno trecho, e vamos parar à medida que vamos ouvindo para interrogar o David Splank, ok? Por isso, Judas está a falar sobre falsos irmãos, que são muito perigosos para as congregações. E perceberam o que é que Judas disse sobre eles? Que se tinham infiltrado. Eram traiçoeiros. Pensem nisto. Será que a congregação cristã foi eliminada por causa da perseguição no 2º e no 3º séculos? Não. Ela foi eliminada por causa de falsos irmãos e de ensinos apóstatas. Fazendo aqui uma breve pausa no vídeo, em que o David Splank diz que os problemas que a congregação cristã teve não foi com a perseguição, mas foi com a apóstase de falsos irmãos que se introduziram. Isto parece um raciocínio muito lógico, só que o que ele está-se a esquecer de dizer e de informar a congregação mundial é que estes homens que desviaram a congregação cristã eram homens da dianteira. Eram instrutores, não eram pessoas, não eram ouvintes na congregação. Foi os instrutores. Instrutores como, por exemplo, Diótrefes, que o apóstolo João escreveu sobre este tipo de homem. Na 3ª carta de João, no versículo 9, diz que Diótrefes, que gosta de ocupar o primeiro lugar entre eles. Estamos a falar de um homem da dianteira. E notem logo a seguir, não satisfeito com isso, ele recusa-se a receber os irmãos com respeito e tenta impedir e expulsar da congregação aqueles que os querem receber. Está aqui a falar de um homem da dianteira que gostava de ocupar o primeiro lugar e para eliminar vozes divergentes, provavelmente irmãos humildes que se levantavam e queriam fazer o bem porque no Espírito de Cristo, eram expulsos da congregação. Eram expulsos. Por isso, o que este irmão David Spence está a esquecer é que quem desviou a congregação após a morte dos apóstolos foram homens da dianteira. Não foi os ouvintes. Pois são vocês, homens da dianteira, que corrompem a congregação. E o que é curioso é que o nome Diótrefes significa nutrido por Deus. E lá está, este homem entrou em contradição com o seu próprio nome, porque ele se nutre a si mesmo. Isto faz lembrar o espírito da sociedade de Torre-Vigia, porque a sociedade de Torre-Vigia se nutre a ela própria e tenta espalhar o seu império religioso e expulsar da congregação qualquer pessoa que levante perguntas. Desculpem, porquê é que vocês estão envolvidos com a NU? Desculpem, porquê é que vocês estão envolvidos com a Agenda 2030? Desculpem, porquê? Expulsam, assim como Diótrefes, que não permite vozes divergentes. Por isso, David Splank, tu esqueceste de avisar que esses falsos irmãos eram homens da dianteira, assim como tu estás na dianteira. Vamos continuar com o vídeo. É claro que a maioria dos irmãos não se envolveria com os apóstatas de propósito, mas poderia acontecer sem nos apercebermos. Às vezes recebemos cartas de irmãos que estão preocupados com algo que viram num site, com uma acusação ou um rumor sobre as testemunhas de Jeová ou a organização.
E eles nem sequer imaginam que quem está por trás dessas coisas são os apóstatas. Mais convencido do que nunca de que está na organização verdadeira, de que está na organização verdadeira, de que está na organização verdadeira, de que a ama e que se sente honrado por fazer parte dela? Ninguém é tão forte, tão espiritual e tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas. Pensem nesta situação. Um marido descrente da vossa estudante encontra um site apóstata e manda-lhe um link disso. E diz, é bom ver onde estás a meter. Então, a vossa estudante fica preocupada e quer que deem uma olhadela no site. Mas não vão fazer isso. Mas não vão fazer isso. Mas não vão fazer isso. O que Paulo disse, afastem-se deles. Então, não podemos ler matéria apóstata, nem procurar na internet o que é que eles dizem sobre nós. Nem procurar na internet o que é que eles dizem sobre nós. Nem procurar na internet o que é que eles dizem sobre nós. Não tentem discutir com os apóstatas. Não leiam o que eles escrevem. Não leiam o que eles escrevem. Não leiam o que eles escrevem. Perguntem aos anciãos ou a outros publicadores experientes o que é que podem dizer aos moradores. Notem a conversa do David Spine. Está a falar para pessoas que estão dentro de uma bolha, que estão dentro de uma prisão. Por isso, vocês que estão aí dentro, vocês não escutem, vocês não falem, vocês não olhem. Olhem que vocês não são assim tão inteligentes. Cuidado com os apóstatas. Longe, não são assim tão inteligentes para conseguir lidar com a conversa deles. Mas vocês têm medo de quê? Lá está, quem tem a verdade não tem medo da mentira. Se eu sei que 2 mais 2 são igual a 4, qual é o problema de eu discutir com alguém que diz que 2 mais 2 são igual a 5? Qual é o problema? Faz-me lembrar um bocadinho, olha, nós temos 9 dedos nas mãos, 9 dedos, não falem com aqueles que dizem que têm 10 dedos. Aí eu pergunto, sim, irmão, mas eu sei que nós temos 9 dedos, quer dizer, vocês já me ensinaram a contar. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, são 9 dedos, irmão Suplente. Qual é o problema? Não, mas não falo com eles, porque eles vão te convencer que temos 10 dedos. Nós temos 9. Irmão Suplente, eu já lhe disse que eu sei contar, vocês ensinam-me a cantar. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9 dedos, irmão Suplente. Qual é o problema? Ah, mas é melhor, não és assim tão inteligente que possas resistir àqueles que estão a dizer. Ok, sabe qual é o problema? É que muita gente vai falar com essas pessoas que dizem que nós temos 10 dedos. E eu começo a contar à frente deles. Não, desculpem, nós temos 9, olha. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. E eles, espera aí. O que disseste? 1, 2, 3, 4,5, 5. Não é 4,5. Isto é um dedo. É mais pequeno, mas é um dedo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dedos. Por isso é que o David Spine não quer que a gente escute aquelas pessoas que dizem que nós temos 10 dedos. Mas às vezes aquilo que alguns irmãos fazem, vão falar com os anciãos, desculpe lá, nós temos 10 dedos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 dedos. E depois os anciãos, também completamente hipnotizados, mas tu tens em lapso. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,5, 8, 9. Não tinha percebido isso, sim. 5, 6, 7,5, 8, 9. Pois, cuidado com os apóstolos, não te metas nisso. Só que depois alguns vão novamente confirmar com aqueles que dizem que nós temos 10 dedos. E foste enganado aqui, porque aqui não é 7,5, aqui é 8, 9, 10. Vocês estão a ver porque é que o David Spine diz que vocês não são assim tão inteligentes. Não abram sites apóstatas. Só que às vezes não é preciso ir para sites apóstatas. Basta nós abrirmos um site oficial, como o site da ONU, como o site da OSH, como o site do tribunal, que fala sobre casos de abuso de menores, sobre o caso disto, sobre o caso... Basta ir a sites oficiais, não é preciso ir a sites apóstatas. E olhem, para derrotar a sociedade de teologia, para a deitar abaixo, mentalmente falando, nós não precisamos de nada. Só precisamos da Bíblia e das publicações da sociedade de teologia. É o suficiente para derrubar a torre. É o suficiente. Nem é preciso ir para a apostasia. Bíblia e as publicações que estão acessíveis a toda a gente. Sabem, o David Spine, eu passei a desconfiar dele, ainda estava completamente hipnotizado, completamente dentro da bolha, e eu passei a desconfiar deste irmão, chamo de irmão, mas não é meu irmão, quando ele veio a Carnaxide fazer um discurso, ele foi fazer uma visita a Portugal e fez um discurso em Carnaxide,
E em Portugal estava a ocorrer aquele assunto do abuso infantil, que foi coberto por uma Ana Leal, da TVI, salvo erro, e ele depois, no discurso em Carnachide, ele respondeu. Mas epá, ele respondeu de uma forma que para mim foi desonesta, foi atacar os jornalistas. Quer dizer, em vez de atacar a mensagem e explicar, não atacou o jornalista. E eu, na altura, completamente vidrado ainda, mas eu não achei o melhor argumento para alguém que era o irmão de Cristo em carne e sangue ali à nossa frente. Epá, não gostei desse argumento. E eu notei que o meu espírito não estava na mesma frequência desta pessoa. Não. E hoje entendo o que é que se passa. Porque o David Splane é um irmão de Cristo contrafeito. É uma contrafação do irmão de Cristo. Este homem é descendente da serpente. Eu não tenho autoridade para dizer isto, obviamente, mas eu tenho que usar o Espírito Santo no meu espírito para identificar falsos mestres. E este homem é um falso mestre. Este homem tem cara de serpente. Este homem é um falso profeta. E digo isto com plena certeza das minhas palavras, embora aquilo que eu digo não seja uma sentença sobre este homem. Porque quem vai proferir sentença sobre este homem é Cristo. Mas eu tenho uma opinião e eu afasto deste tipo de falso profeta. Este homem, é um falso mestre. E aqui o David Splane, ele disse para as pessoas fazerem perguntas aos anciãos e por aí fora. Ok, mas há muitas perguntas que eu gostava de fazer. E cheguei a fazer algumas. E, claro, bastou 2 ou 3 para me catalogarem como apóstata. Mas há perguntas que eu gostaria de fazer a este tipo de homens e que vocês também podem fazer nas congregações onde estão. Ou irmão ancião, coordenador, secretário, seja o que você for, digam-me o seguinte: é verdade que a Sociedade de Teologia tem ligações políticas com a ONU, com a OSCE, com o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, que é a Agenda 21 e a Agenda 2030? Sabem que nós já desassociámos pessoas porque trabalhavam no Ministério da Defesa. E a Sociedade de Teologia está dentro destas agendas. Como é que é possível? Olha, outra pergunta. É verdade que a Sociedade de Teologia tem ligações ecuménicas com a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas? Por que razão o nome de Testemunhas de Jeová está nesses sites? Será verdade? O que é que está a passar? Oh, irmão ancião, será verdade que nós já profetizamos várias vezes a vinda do Cristo e foi tudo falsas profecias? 1878, 1914, 1919, 1925, 1940, 1951, 1975, a geração que não passaria que passou e agora já estamos numa geração sobreposta. Não faz este tipo de profecia nos enquadrar nas palavras de Cristo sobre falsos profetas? É porque nós somos a religião que mais profetizamos de forma equivocada a vinda de Cristo. O que é que está a passar? Oh, irmão, assim, mais outra pergunta. As novas luzes que nós trazemos, que o corpo governante traz, não torna as verdades anteriores escuridão? Então como é que as verdades anteriores, que hoje são escuridão, foram atribuídas como uma luz vinda de Deus? É como a luz vinda de Deus não torna a luz anterior errada. O máximo que a luz que vem de Deus pode fazer é acrescentar algo novo. Nunca anula a verdade anterior. Porque a verdade que vem de Deus é progressiva. Como é que isto acontece? Mas as verdades na Sociedade de Teologia têm prazo de validade. O que é que se está a passar com essas novas luzes? Olha, mais uma pergunta, irmão. Nós sempre dissemos que Gog Magog era Satanás. E em 2014 nós chegámos a um novo entendimento, uma nova luz, que Gog Magog é uma coligação de nações. O que é interessante é que essa interpretação já era feita nas religiões que nós chamamos de Babilónia, que Gog Magog era uma coligação de nações. Olha, tem lá uma Bíblia de John Wesley, de 1700 e troca o passo, que ele já dizia que Gog Magog era uma coligação de nações. Como é que isso se explica que o canal exclusivo de Deus tenha vindo a esse entendimento só há 10 anos atrás? Como é que é possível? Como é que isso se explica? Além disso, irmão, mais uma pergunta. Vocês, apesar destes consecutivos erros, o corpo governante exige uma obediência incondicional. Como nós já temos um histórico de erros ao longo das décadas. E além disso, dizem que não pedem desculpas. Não há aqui alguma incoerência. O que é que está a passar? Como é que pedem obediência incondicional? Além disso, nós repetimos centenas de vezes a expressão confiem em Jeová e confiem na organização. Confiem em 11 homens. Mas isso ainda é em conflito com as Escrituras, que as Escrituras dizem para confiar em Cristo e confiar no Espírito Santo. O que é que está a passar? Mais outra pergunta.
Por que razão, em Mateus 28, 19 e 20, fala para nós batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a Sociedade de Religia batiza em nome do Pai, do Filho e da organização. Espera aí, mas isto não está de acordo com Mateus 28, 19 e 20. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós batizamos em nome do Pai, do Filho e da organização. O que é que está a passar aqui? Se vocês fizerem estas perguntas a qualquer ancião, acreditem, chegam a meio e já estão desassociados. Mas não acaba por aqui. Já agora, eu gostava de fazer mais uma pergunta. A Sociedade de Religia tem ou não tem raízes no ocultismo? É que Russell estava envolvido com o ocultismo, com a astrologia, com a piramidologia. O túmulo dele também era uma pirâmide. O que é que está a passar? Nós há pouco tempo construímos um salão de assembleias com formato de pirâmide, com o arco tudo vê apontado para leste, para onde nasce o sol. O que é que está a passar? Há aqui raiz do ocultismo ou não? Outra pergunta, o Máximo Introvigno, o que é que está a fazer no nosso site? O homem é um promotor do satanismo moderno. Como é que nós podemos encarar o Máximo Introvigno como digno de ter uma página no site jw.org? Quer dizer, nós somos aconselhados a não ter convivência com incrédulos, muito menos com pessoas que promovem o satanismo. Quer dizer, para mim, para nós, membros, ele é um satanista, para vocês é um sociólogo. O que é que está a passar? 2 pesos e 2 medidas. O que é que está a passar? Eu acho estranho. Outra pergunta, porquê é que em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando houve aquele confronto entre Satanás e Jesus, vocês traduziram diabo e tentador como letra grande, Espírito Santo e Filho de Deus com letra pequena? Vocês não acham que as honras estão invertidas? O que é que está a passar? Que interpretação foi essa? É verdade ou não que nós estamos cheios de escândalos de pedofilia? Temos dezenas de milhares de casos de pedofilia escondidos. Isto é verdade ou não? Como é que é possível o canal exclusivo de Deus estar contaminado com este espírito impuro de demónios, espíritos impuros, dentro do seio da sociedade de religia? Como é que isso se explica? Como é que vocês explicam que o escravo fiel e prudente só foi designado em 1919? Quando Paulo e Pedro falaram deles como administradores fiéis, que tinham que ser fiéis até Cristo chegar, porque eles já eram administradores e tinham que ser fiéis. Pedro não recebeu a designação de apacentar as minhas ovelhas, por isso Pedro continua a alimentar as ovelhas do Cristo. Por isso ele foi designado naquela altura, não foi em 1919. Como é que vocês explicam que o escravo fiel e prudente foi só designado em 1919? Além disso, vocês dizem que foi designado como fiéis com um grupo. Quando o julgamento é individual, ninguém é classificado como fiel em grupo. Onde é que vocês foram buscar esse fundamento bíblico que agora um grupo é fiel? Como é que vocês explicam isso? E além disso, se foram designados fiéis em 1919, aquele grupo foi fiel, como é que eles vos deixaram um legado de mais de 100 anos de fidelidade? Mas agora, a fidelidade é uma herança que se deixa para os nossos sucessores? Não, a fidelidade é individual. Como é que vocês dizem que é escravo fiel e prudente há mais de 100 anos? Mas vocês não se desviam, o que é que se passa? Além disso, como é que este escravo fiel e prudente, que é prudente, tem que ser prudente, conseguiu arrecadar ou criar um património de 80 bilhões de dólares? Como é que é possível? Somos fiéis e prudentes. Como é que nós temos uma riqueza avaliada em dezenas de bilhões de dólares? Quando no primeiro século nem havia um salão construído, nem uma parede foi construída, nem um tijolo e cimento foi colocado em prol da congregação do primeiro século. Como é que nós temos hoje um património avaliado em bilhões? O que é que se está a passar? Além disso, porquê é que vocês têm o mesmo script dos mormons? Vocês seguem o mesmo roteiro, o mesmo tipo de site, de estúdio, de esquema? O que é que se está a passar? Porquê é que somos tão parecidos? Todas as religiões que surgem nos Estados Unidos têm mais ou menos este script, este roteiro, este guião. O que é que se está a passar? E todas elas são exclusivistas, somos os únicos para chegar a Deus, a salvação está aqui. O que é que se está a passar? Porque estas semelhanças com os falsos profetas, como os adventistas e os mormons têm profetas, porque estas semelhanças com eles. Além disso, e para terminar, porque é que todos os apóstolos foram perseguidos e tiveram que andar fugidos? Por que razão é que os membros do corpo governante nunca foram perseguidos e estão estabelecidos em Warwick, com a tenda montada, e ninguém lhes diz nada? Os homens nunca foram nunca foram perseguidos, caçados, nada. Nunca foram presos. O que é que está a passar? Porquê é que eles não são perseguidos assim como os seus antecessores, os apóstolos? O que é que está a passar? Além disso, por que razão é que as Testemunhas de Jeová têm apenas 204 pessoas que estão a ser perseguidas hoje no mundo todo, quando as outras religiões têm 365 milhões de cristãos a ser perseguidos? O que é que se está a passar? Notem, com estas perguntas todas, você vai ser desassociado e sem direito à apelação. Porque você é filho do diabo, onde é que tu andaste? Sai daqui! O David Spillane autorizou-vos a questionar os anciãos.
Por isso vocês façam isso. Vocês que estão despertos, que são os atrasados mentais, futuros atrasados mentais, futuros doentes mentais que estão despertos, apertem o corpo de anciãos local. Façam-lhes perguntas. Eles vão-vos perguntar o que é que andaste a ver, onde é que tu andaste. Você não tem que dizer nada. Nada, apenas é uma pergunta. Você responde, ou então tem que escrever para o papel, vocês decidam. Isso aconteceu com uma irmã confrontada com a questão da Anabel. Como é que é possível que a Anabel, que é uma boneca possuída por espíritos, por demónios, esteja numa publicação para crianças várias vezes, é muito suspeito. Ela pediu para falar com os anciãos, mostrou-lhe o que é que está a passar aqui, eles ficaram um bocadinho embaraçados e tal. Olha, temos que falar com o Betel e tal, ok. E vão escrever para o Betel e vai-se aguardar a resposta. Por isso, vocês que estão aí nas congregações que já despertaram, apertem com o corpo de anciãos. Façam-lhes perguntas. Não se descosam, façam-lhes perguntas. Até pode ser que algum deles desperte e veja que alguma coisa não está bem. Como vocês também podem lidar com diótrofos, os diótrofos modernos que estão nas congregações. Eles gostam de expulsar, de espancar. Mas vocês apertem com eles. Porque contra a verdade não há argumentos. Pode ser que alguns entre os corpos de anciãos possam ainda vir-se a arrepender da maldade deles e possam salvar a sua alma. Por isso, resumindo de forma muito breve este vídeo, a apostasia começa sempre de cima para baixo. A apostasia bíblica é contra Deus e não contra fações religiosas de falsos profetas. Façam esta distinção. Paulo foi acusado de apóstata. Mas os apóstatas, Paulo definiu na carta aos Tessalonicenses que os apóstatas são aqueles que se sentam no templo de Deus, o templo de Deus é a congregação, sentam-se e querem ser encarados como deuses, ocupar o lugar de Deus. E a sociedade toda vigia, os líderes, o corpo governante já vivem como semideuses, porque reinam, são os nossos futuros reis, e reinam hoje sobre 8 milhões de pessoas. Cristo ainda não se manifestou, mas eles já reinam. Por isso aquilo que a sociedade da religião tem feito é agir como o diótrofos moderno. Qualquer divergente, qualquer questionador inteligente que faça perguntas que os encosta à parede, o que eles fazem é puxar da arma da desassociação e o carinho da apóstata, e mais ninguém fala contigo, e desta forma conseguem manter dentro da bolha ainda os membros que não conseguiram ver e obviamente não conseguem despertar. Por isso, o julgamento destes homens não cochila, está a chegar. Conforme o nosso amo, o Cristo, disse em Mateus 15, toda a planta que meu Pai não plantou será arrancada. Por isso a sociedade toda vigia, o fim dela está próximo. Os vossos dias estão contados. Está em contagem decrescente. Por isso até lá, até o vosso fim, até vocês serem arrancados pelo Cristo, este trabalho de despertar pessoas vai continuar, não vai parar. Porque eu acredito que esta seja certamente a vontade do Cristo. Por isso o apelo que eu faço a todos os despertos, a todos os doentes mentais, segundo a sociedade de vigia, a todas essas pessoas que estão a ver este vídeo, que já despertaram do engano, ajudem outros. Comecem com os membros da vossa família, a vossa família direta, o vosso marido, a vossa esposa, os vossos filhos, os vossos pais. Comecem com eles. E passem este testemunho aos vossos amigos. Ajudem-nos a despertar do engano. Esta é a advertência que eu deixo a todas as pessoas que têm a coragem de ver este tipo de vídeos, confrontar as suas crenças com aquilo que as Escrituras dizem. Por isso o meu desejo a todos aqueles que veem estes vídeos é que a paz do Cristo esteja com todos vós.